Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, mais um dia, mais uma oportunidade de estar na presença de Deus, de aprender juntos, buscar sua santa orientação, nos preparar. Não sabemos o amanhã. Muitas nações tiveram grandes dificuldades no que diz respeito à fé. Nações bem desenvolvidas, muito normal em todos os aspectos, passaram por mudanças da polis, mudanças políticas. Os exemplos mais recentes, pelo menos no século passado, século XX, é Afeganistão, Irã, Cuba, nações que passaram por processos de reformas políticas, de dominação política, e as pessoas perderam tanto a liberdade quanto a condição de fé, liberdade para crer, foram impedidos, censurados. Você que tem liberdade, você que ainda tem condições de decidir, decida. Ande com Deus, leia a palavra, aprenda. Não sabemos até quando seremos, de alguma forma, feridos nesse direito. Nós vamos meditar em Lucas, capítulo 8, versículos 35 a 39, e vamos meditar. A leitura é esta, a leitura pequena para o nosso tempo, é conveniente, e nós vamos aprender juntos. 35 a 39 do capítulo 8 de Lucas. E nós vamos ter aqui uma lição extraordinária. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. E acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E, entrando no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: vai para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi, apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus amados irmãos, a dramática história do Gadareno, neste capítulo 8, é uma coisa muito difícil para a gente avaliar. Imagina nós que hoje temos a escola teológica, temos a hermenêutica e temos tantos recursos. A gente parece até que é só técnica. Mas imaginar o processo ou os processos
que se sucederam na vida daquele homem. Porque hoje nós, nas escolas, eu ensino teologia e eu fiz teologia, os meus professores de teologia, ensinando a respeito do processo, a degradação humana. Os processos que começam com a tentação e chegam à opressão e depois à possessão. O último estágio é a possessão, quando o sujeito é eliminado, o indivíduo é eliminado e os demônios comandam sua vida, seu corpo, sua mente. Era o que estava acontecendo com o gadareno. E há quanto tempo? Ele não tinha mais contato com a família, não tinha mais convivência familiar, não tinha nenhum lar. Ele vivia nos sepulcros, nas covas, nas cavidades da terra, nas grutas. E era uma vida arruinada, destruída por causa do demônio, ou dos demônios. E quantos anos passou, não se sabe. Quanto tempo ele viveu aquele terror, não se sabe. Mas Jesus chegou naquela região e os demônios que estavam naquele homem se dirigiram a Jesus. Os demônios abordaram Jesus. Que temos nós contigo, porque... E Jesus diz, qual é o teu nome? E o demônio, vinha lá o demônio porta-voz lá, diz que era legião, porque eram muitos. E Jesus repreendeu aqueles demônios, libertou aquele homem. Mas os demônios entraram nos porcos. Tinha ali uma quantidade, uma fazenda de porcos, hoje chama-se granja, uma criação de porcos. E os demônios rogaram, se nos expulsa deste indivíduo, permita-nos entrar nos porcos. Para a desgraça dos donos, prejuízo enorme. Aqueles porcos ficaram todos enlouquecidos e se afogaram. Os que cuidavam daqueles animais foram avisar os donos. E eles vieram, aqui o versículo 35 diz que saíram a ver o que tinha acontecido. Vieram ter com Jesus. Muitos estão indo ter com Jesus por interesses. Aqui o interesse era seus próprios animais. Para ver o que tinha acontecido, vieram ter com Jesus. E para a surpresa deles, o suposto louco estava aos pés de Jesus, liberto, vestido, assentado, completamente tranquilo, ouvindo o Senhor Jesus. E os que tinham visto tudo contaram como havia acontecido, como havia sido o contato de Jesus com aquele endemoninhado. E eles temeram, os donos temeram, as pessoas temeram. Toda a multidão, o versículo 37 diz que toda a multidão, pessoas de várias atividades ali, toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles. Hoje foi os porcos da manhã, sei lá o que vai morrer. Pode morrer outros animais, pode morrer pessoas, o que ninguém... Olha, era um mundo desconhecido. E eles estavam aterrorizados com a quantidade de porcos mortos, tremendo prejuízo, e com o homem que era tido por todos ali como um louco. E o homem não era louco, coisa nenhuma. Tinha sido possuído por demônios. Estivera possuído por demônios. Mas agora ele estava vestido. Agora ele estava tranquilo.
Agora ele estava aos pés de Jesus, são e salvo, literalmente, e pediram para Jesus se retirar. E ele, entrando no barco, voltou. Mas antes dele voltar, o homem liberto, o homem que tinha sido liberto da possessão, ele queria acompanhar Jesus, queria estar com Jesus, mas Jesus não. Jesus disse: torna para a tua casa. Há quanto tempo aquele homem não tinha vida familiar? E Jesus disse: torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Na verdade, a salvação daquele homem no aspecto físico, no aspecto da normalidade, da tranquilidade da sua existência, de interação, de compreensão das coisas, foi encontrar com Jesus. Então, não se tem como avaliar o sofrimento daquele homem, mas a avaliação dos habitantes do local foi o prejuízo dos animais. Ali, aqueles porcos era fonte de renda de muita gente, de quem cuidava e de quem criava. Era fonte de alimentação, fonte de proteína para muita gente, mas nada se compara com o valor do ser humano resgatado. Mas nem todos têm essa compreensão. Nós sabemos, meus amados irmãos, que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. E uma das coisas do diabo, uma das obras do diabo foi oprimir, tentar oprimir e possuir. Satanás, ele faz isso. Ele age por tentação, opressão e possessão. Que Deus tenha misericórdia dos que estão sofrendo, e muita gente está sofrendo as ações de Satanás. Perturbação de toda a natureza, e tem muitos que não têm doença nenhuma, é só demônios. Mundo tenebroso, mundo espiritual, mundo tenebroso. Entretanto, nós sabemos que estamos sujeitos a adoecer, estamos sujeitos a passar por todos os processos do definhamento, o enfraquecimento, a velhice e a morte, que é natural. Mas nós vamos permanecer firme com Jesus, e com o Senhor Jesus tanto faz viver quanto morrer. Tanto faz viver ou morrer. Paulo dizia que morrer era lucro. Vamos continuar servindo e andando com o Senhor. A nossa intercessão hoje é novamente pelos meus irmãos Amarildo e Helena. O paizinho dela está, conforme as esperanças médicas, nas últimas horas. Está um processo bem difícil. Nós vamos orar pela família, orar por eles, orar pela Helena, que tem uma sensibilidade incrível, e todo mundo acha muito ruim perder. Eu me aflijo com a doença dos estranhos. Imagina a doença na família da gente. Então, orar pela nossa irmã, orar pela sua família. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que estás nos mais altos céus, nós te louvamos. Agradecemos a Ti, Senhor, pela vida, pelo perdão, pelo Teu amor, pela Tua graça manifestada na nossa vida através de Jesus Cristo. Continua conosco, Senhor, nos dando a direção, a sabedoria, a experiência, nos dando esperança, renovando, Senhor, e restaurando, Senhor, toda confiança para que andemos na Tua santa presença. Agora, Pai, te apresentamos, meu Senhor, o irmão Amarildo, a irmã Helena. Toma em Tuas santas mãos, abençoa sua casa, suas filhas,
Abençoa, meu Senhor, a mãezinha dela, tenha misericórdia. Abençoa o pai que está no leito, Senhor, tenha compaixão. Amado Senhor, guarda a família, consola, conforta, ajuda, prepara eles. Mas enquanto vida e esperança, Senhor, e Tu pode reverter, Tu pode fazer. Tu és o nosso Deus, Tu tens o poder, todo o poder nos céus e na terra. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.